Oi, acho que estamos de volta. Estamos. Tinha caído aqui Tinha caído a conexão, mas acho que estamos de volta, não? Então, tinha caído a conexão, mas acho que agora estamos de volta. Eu estava falando que, às vezes, as dificuldades atreladas à lei de ação e reação nos convidam, não raras vezes, ao reajuste, ao resgate de nossos débitos anteriores ou atuais. Então, a resignação é perceber que nós precisamos estar trabalhando essas dificuldades como caminhos para nosso crescimento. Não é dizer assim, Deus quis assim, então eu vou ficar aqui parado. Não, eu tenho que entender que eu devo passar por determinadas coisas. Quando nós temos um problema, a dor que dele resulta é um fato. Não há discussão em relação a isso. É um fato. Algo que acontece ou aconteceu. Dói. O sofrimento é a nossa resposta a esse fato, a nossa reação diante do fato ou do problema. O problema, a dificuldade, a dor está ali. Agora, eu vou culpar a dor? Eu vou fingir que nada aconteceu? Ou eu vou trabalhar aquele problema para que não sinta dor novamente? De novo, fazendo as comparações que eu gosto muito de fazer. Se eu estou andando pela minha casa está bagunçada, eu dou uma topada num móvel que está fora do lugar, eu posso xingar o móvel. E aí eu vou ser uma pessoa extremamente idiota. Porque eu xinguei o móvel e fiquei com muita dor. Mas o que acontece? Passei por ali, estava bagunçado, dei uma topada, quebrei o dedo do pé quando eu dei aquela topada, xinguei o móvel. Mas depois peguei, tirei ele do lugar. E mais, depois percebi que se eu arrumasse a casa toda, eu não teria mais a possibilidade de dar uma topada e me machucar em lugar nenhum. Então, traz isso para a nossa evolução, é a mesma coisa. Aquela questão da casca de banana que eu estava falando, nós temos diversas. Eu vou escorregar. E aí eu posso escolher escorregar e levantar, ou eu posso escolher escorregar, levantar, pegar ela do chão e dar um jeito nela. Explicar para os outros, cuidado, não façam isso, e assim sucessivamente. O sofrimento é a nossa resposta, é a nossa reação diante da dor, do fato do problema. A resignação é perceber que eu vou sofrer o quanto eu quiser sofrer, ou o quanto eu precisar sofrer, até que eu entenda que aquilo vai me fazer crescer. É bom lembrar, quanto a isso, que a dor pode vir atrelada ao campo das causas e efeitos. Mas o sofrimento é opcional. Por exemplo, eu sofri muito quando esse sinal caiu. Fiquei bastante preocupado. Mas eu falei, calma, deu algum problema aqui, olhei cabo, olhei o modem, reiniciei e tal, e foi. Vou ter que trabalhar uma forma de ter um backup aqui, ver o que vai acontecer para isso não acontecer de novo. Mas é uma espécie de sofrimento. Eu podia me resignar e dizer assim, pois é, caiu o sinal, acabou a exposição. É esse ponto que eu estou dizendo. Problemas vão acontecer. Nós podemos nos preparar. E mais, por mais que nós nos preparemos para os problemas, ainda assim vão acontecer dificuldades que nós não vamos estar preparados. E aí, mesmo assim, nós vamos ter que trabalhá-las. O sofrimento é opcional. A gente não deve sofrer no sentido de se lamentar, não se desesperar, não perder a esperança. O sofrimento é assim, tem uma tristeza, uma dor, uma dúvida, isso é válido. Isso é válido porque nos fortalece, porque nos... É como se fosse um momento de luto, aquele, e agora? Mas depois, a partir dali, perdão, a vida continua e a gente segue. Diante desses apontamentos, podemos afirmar que resignação é dor sem sofrimento. Vai doer, vai haver a dificuldade, vai haver o problema, vai haver a barreira, a casca de banana, vai. E eu não vou sofrer por isso. É um momento em que o indivíduo, diante da imortalidade da alma, compreende o processo. Significa que eu tenho que passar por isso. E eu vou colocar isso de novo, eu tenho que passar. Poxa, eu tenho que passar por isso. Tenho, porque eu passo por aquilo que é necessário para o meu crescimento.
A minha individualidade, o meu egoísmo, a minha falta de humildade não me fazem, ou melhor, me impedem de perceber o quanto eu ainda preciso passar por isso para aprender. Mas eu tenho que aprender não pela subserviência, pela submissão ou pela inércia diante dos fatos. Eu tenho que crescer, ou eu tenho que usar a minha resignação como uma oportunidade de crescimento, algo que me impulsiona em busca do melhor para mim e para esse momento. E aí eu percebo que é uma outra coisa, é algo que nos impulsiona a busca do melhor para nós e para o momento. Então, resignação é isso. Resignação é eu entender que as coisas acontecem porque tem que acontecer, quando tem que acontecer, como tem que acontecer e com quem tem que acontecer. Eu, a partir daí, vou tirar o melhor. Mas aí vem o segundo conceito, a resiliência. Resiliência está na moda, né? Como a gente falou no começo. Capacidade que o indivíduo ou uma população apresenta após um momento de adversidade, conseguindo se adaptar ou evoluir positivamente frente à situação. Adaptar ou evoluir positivamente frente à situação. O que acontece? Todo mundo é capaz disso. Eu sou muito adaptável. A gente coloca em currículo, então, que é uma maravilha. Eu me adapto a qualquer mudança, estou apto a fazer. Eu tenho, ainda um outro conceito de resiliência, uma capacidade gigante de me reerguer. De novo, humildade. Repara se você efetivamente tem essa capacidade ou se essa capacidade te é posta à prova. Isso que é o importante. Porque a resiliência deve começar justamente quando a dor nos encontra. A resiliência é aquilo que nos tira da inércia daquele conceito antigo de resignação. A resiliência, mal comparando de novo com a questão do esforço físico, é o calo. Você vai varrer, vai fazer uma faxina na casa, dá aquele calo aqui da vassoura, mas fez bem feito. Você vai aprender a tocar violão, machuca a mão toda aqui, fica horrível. Os primeiros meses, se você toca com corda de aço, chega a sangrar, mas depois faz aquele calo, você vai adiante. Você se resigna ao problema, você se resigna que você, para tocar bem, vai ter que passar por aquilo, e você é resiliente o suficiente para continuar fazendo. Traz de novo para a nossa questão evolutiva. Eu vou passar pelas cascas de banana. Eu vou cair, eu vou me machucar. Vai doer? Vai. Às vezes vai doer muito, mas eu vou levantar. Eu vou viver essa dor e, a partir dela, eu vou crescer. Essa resiliência configura-se quando, diante de problemas, pressões e traumas, nós conseguimos superar os obstáculos, dando a volta por cima, como se diz popularmente. Não é difícil, gente. E também não é fácil. Porque o fácil é a gente se acomodar e dizer, é mais forte que eu. É claro que é mais forte que você. Se te derrubou, ou é mais forte que você, ou você não estava prestando atenção. Mas nossa caminhada aqui é para nós irmos nos fortalecendo aos poucos, com essa resiliência. É a capacidade de organizar, avaliar e retomar o nosso caminho, com a percepção, porém, de dor como fonte de crescimento e não de sofrimento. Esse é o ponto. Organizar, avaliar e retomar o caminho. E dor é fonte de crescimento, não de sofrimento. Gente, conceito básico até de reforma íntima. Isso é um conceito básico de mudança. Organizar, avaliar e retomar o nosso caminho. Você procura ajuda, seja no centro espírita, seja numa terapia, seja onde quer que for, e uma das primeiras coisas que você aprende é que você tem que se reorganizar internamente. Essas pessoas que fazem retiros, essas pessoas que aproveitam momentos de introspecção para aquela meditação, ou até a própria oração, você está organizando seus pensamentos. E avaliar também é importante. E isso de avaliar mexe muito com a nossa humildade também. Devo fazer isso? Devo fazer aquilo? Faço mais? Faço menos? Vou por aqui? Vou por ali? Ou então, devo ir por aqui de novo? Mas vai doer? Vai, mas é mais um pouco, igual a questão do violão. Vai doer, mas daqui a pouco eu vou estar tocando lindamente. Igual o Reginaldo. Então, o que é que nos faz resignados ou resilientes? O que é? Já aprendemos que a resignação
é uma forma de entender os problemas. E a resiliência é a forma de lidar com esses problemas, apesar deles crescer. Devemos considerar resignados e resilientes indivíduos que suportam... Olha só, isso é muito importante. Resignados e resilientes são indivíduos que suportam grandes dramas na vida. Indivíduos que suportam grandes dramas na vida. Resignados e resilientes são indivíduos também que passam por situações problemáticas constantemente. E mesmo assim, mesmo suportando grandes dramas na vida, mesmo passando por situações problemáticas constantemente, mantêm um olhar de paz e tranquilidade. Superando os obstáculos que a vida coloca à sua frente. E dessa forma, superando a si mesmo, evoluindo. Vou ler agora sem parar e sem fazer comentário, porque é muito importante esse conceito e vai nos levar a um entendimento muito grande. Devemos considerar resignados e resilientes indivíduos que suportam grandes dramas na vida ou passam por situações problemáticas constantemente e, mesmo assim, mantêm um olhar de paz e tranquilidade, superando os obstáculos que a vida coloca à sua frente e, dessa forma, superando a si mesmo, evoluindo. Nossa, isso é muito difícil. Olha só. Suportar grandes dramas na vida. Nossa, como a vida é difícil. Passar por situações problemáticas constantemente, às vezes no dia a dia. Manter, mesmo assim, paz e serenidade. E perceber que se está evoluindo. E aí eu pergunto a vocês, para uma reflexão. Conhece alguém assim? Você conhece alguém que suporta grandes dramas na vida? Você conhece, você mesmo que está me assistindo, conhece alguém que passa por situações problemáticas constantemente, mas que mesmo assim consegue, depois de um tempo, manter paz e tranquilidade e perceber que está evoluindo? Se não conhece, eu te peço para, quando a gente terminar aqui o nosso evento, você procurar o primeiro espelho que você tiver na sua casa e olhar. Porque nós somos assim. A resiliência é uma característica dos seres humanos. O crescimento, a evolução, a vida é uma experiência de resiliência. A vida é suportar dramas, é crescer, é passar por situações problemáticas. Mas o que vai acontecendo? Nós vamos nos fortalecendo ou vamos crescendo nessa resiliência e não percebemos isso. Mas nós somos assim. E é importante que nós tenhamos essa convicção, porque isso é o que nos leva à evolução. O grande segredo, se é que a gente pode falar assim, é encontrar guarida na fé. A fé humana em si mesmo. É quase como uma autoconfiança. Pode parecer feio no começo, mas vamos prestar atenção. Eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que acreditar que eu posso. E junto com isso, eu tenho fé divina também. Então eu tenho a fé em mim, e muito maior do que a fé em mim, eu tenho a fé em Deus. A expressão que eu adoro dizer. Eu tenho confiança absoluta nos planos que Deus tem para mim. Isso é um compromisso gigante, porque aí significa que eu também não vou reclamar com ele. A fé divina no Criador, certeza absoluta de que não estamos sós, de que tudo passa e que nossas dores chegarão ao fim. Isso é muito comum se ouvir dizer, é no tempo de Deus, mas chegará ao fim. Fé é a certeza que o futuro nos reserva algo muito melhor. É a visão na vida futura que glorifica os dias na terra de tantas provas e expiações. Então, essa fé, a fé em mim mesmo, a fé em Deus, essa fé inquestionável, é uma ferramenta de resignação e de resiliência. É uma ferramenta principalmente de resiliência, porque eu tenho essa força toda, eu tenho essa autoconfiança, eu tenho essa certeza absoluta, porque eu sei que Deus está junto comigo, eu sei que os mentores espirituais estão junto comigo, e quando eu tenho a impressão de que esses mentores se afastaram, é porque eu falhei. Eu, por uma coisa ou outra, acabei os afastando. Então eu tenho que trazê-los de volta. Eu tenho que ter uma visão mais além, que modifique o nosso comportamento, isso é muito importante, modifique o nosso comportamento diante das dores e aflições. E que, além disso, ou apesar disso, mas a partir disso, nos modifique, transformando tudo que está à minha volta. Quando eu parar de achar que
que todo o resto está contra mim, quando eu mudar esse meu comportamento, tudo muda. Quando eu parar de achar que Deus me abandonou, quando eu parar de achar que a culpa é do obsessor, quando eu parar de achar que é do outro, eu vou entender aquele sofrimento, vou perceber que eu sou mais forte que ele e vou transformar tudo à minha volta. Eu vou evoluir, eu vou crescer. Nós somos, então, responsáveis por nossa evolução espiritual. Nós somos responsáveis. A gente espera, que eu queria ter uma visão, uma intuição. Você vai ter. E às vezes você não vai perceber que teve, porque você tem que estar pronto para isso, você tem que estar aberto, porque você é o responsável por essa evolução espiritual, tendo a nossa fé como ferramenta para talhar as pedras que nos cobrem e dificultam a nossa existência, removendo assim os entulhos do passado. Olha que interessante. Somos, então, responsáveis por nossa evolução espiritual, tendo a nossa fé como ferramenta para talhar as pedras que nos cobrem e dificultam a nossa existência, removendo assim os entulhos do passado. Essas pedras, por exemplo, são aquela definição antiga de resignação. Aquela imensa pedra que está na minha frente, impedindo a minha caminhada, impedindo o meu crescimento, e eu digo assim, a pedra é grande, não vai dar. Mas aí a minha fé trabalha a minha resiliência e fala assim, poxa, mas se eu desse a volta nessa pedra? Mas é muito longe, mas eu devo fazer. E se eu escalasse essa pedra? Se eu tenho as capacidades, as características, se eu escalasse essa pedra? Mas eu posso cair, mas eu posso tentar. E se eu chamasse mais alguém para me ajudar a talhar, a quebrar essa pedra? Porque a evolução em conjunto é sempre boa também. Essa que é a questão. As pedras são as dificuldades do passado que estão atreladas ao nosso conceito anterior, equivocado ou esquecido de resignação. E a fé, essa percepção de evolução espiritual, é a resiliência que me faz. Eu posso, eu vou conseguir, junto com Deus, junto com os mentores espirituais, para que eu possa dizer, como o nosso querido apóstolo Paulo dizia, já não sei se vivo no Cristo ou é o Cristo que vive em mim. Isso é muito forte, isso é muito bonito, isso é muito poderoso. Quando eu tenho uma percepção de que eu não vou mais me resignar aos problemas, não vou mais me entregar aos problemas. Eu vou, a partir deles, fazer como Cristo fazia. Falta comida, falta água, falta tudo. Falta. Vamos trabalhar para resolver isso? E o que não dá para resolver? O que não dá para resolver, não dá para resolver agora. Mas nós vamos trabalhar com isso. E vamos viver cada vez mais. Traz isso para o seu dia a dia. Estamos passando por momentos difíceis. De reclusão, de medo, de insatisfação, de inconstância, de incertezas. Quem pode estar recluso? Tem gente que precisa sair, mas não pode. Tem gente que quer sair, mas não pode. Uma série de situações. Aproveita esse momento para pensar no que você vai fazer. Não é depois que isso acabar, é agora. Já que eu estou passando por esta dificuldade, já que eu estou, independente da questão de saúde ou financeira, estamos falando agora emocional, espiritual, pessoal. Já que eu estou aqui, eu não vou simplesmente me resignar a dizer, tem que ficar em casa. Estou em casa. Nunca fiquei tanto tempo dentro da minha casa. O que é que eu posso fazer para tirar disso melhor? Eu posso escolher isso, aquilo outro. Não vou dar opções. Mas, principalmente, dentro dessas minhas escolhas, eu posso finalmente perceber o que o Pedro pode fazer pelo Pedro e começar a crescer. Vamos pensar no que podemos fazer disso. Nos resignar ao problema, entender que temos que passar por ele. E com a resiliência de perceber essa resignação, crescer para cada vez melhor enfrentar os problemas que temos. Com fé, com esperança, com caridade. Encerramos então esse encontro, esperando ter passado umas boas palavras a todos, desejando a todos amanhã um bom feriado e convidando para uma oração de encerramento agora. Chamando novamente a elemento de reflexão, agradecendo sempre a presença dos mentores espirituais, pedindo sempre o apoio, o acompanhamento, a iluminação em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos de reflexão, pós-exposição ou antes do descanso noturno,
que possamos ainda refletir um pouco mais sobre isso e que tenhamos a permissão dos nossos amigos e mentores espirituais para que, enquanto estivermos dormindo, nosso espírito, nossa alma, possa se deslocar aos lugares de estudo, de fé, como o nosso irmão André Luiz descreveu, para que possamos dar continuidade a esses encontros e acordar no dia seguinte cada vez mais prontos, cada vez mais fortes, percebendo os caminhos que estamos levando. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. E muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco e até a próxima. Uma boa noite.